E aí, pessoal, vamos dar início aqui, olha, a simplesmente o tópico do direito mais importante aí, não só em concursos da segurança pública, mas em qualquer outro, que é o direito constitucional, a base para toda a nossa legislação, tá? Aqui a gente vai passar por uma breve introdução antes, beleza? E aí sim a gente vai adentrar os artigos. Nessa aula, a gente vai ver a partir do artigo 5º, tá? Vou falar sobre ele mais abaixo ali. Antes disso, nossas redes sociais, segue lá, Miguel Ângelo PMMG. Tem nosso site também, tá? O mapeandoconcursos.com.br. Lá tem muitos artigos relacionados ao concurso público e tem cursos.mapeandoconcursos.com.br, que tem cursos grátis aí para você, tá? Bom, descendo aqui, olha, logo de cara, novamente, esse documento aqui vai ser enviesado com essa metodologia mapeada, tá? Ou seja, passaremos por todo o conteúdo previsto aí no seu edital, entretanto, com aquela ênfase cirúrgica nos tópicos que mais têm chances de cair, tá? Antes de ir nos artigos propriamente dito, a gente vai falar dessa breve introdução aqui, tá? É rapidinho, não está aprofundada essa introdução. Se necessário, futuramente eu aprofundo os tópicos que eu vou mencionar aqui. Mas é só para a gente ter um alicerce, uma base para a gente começar o estudo aí do Constitucional, tá? A Constituição Federal de 1988 é a lei suprema do Brasil e o principal fundamento jurídico para os concursos públicos, tá? Aqui a base, por conta disso, é o tópico mais importante do direito aí em qualquer certame, que cai constitucional. Foi promulgada em 88, tá? 1988 aí, pós-ditadura, pós, obviamente, Segunda Guerra Mundial aí, tá? Então, isso enviesou ela em alguns pontos aqui. Ela ficou conhecida como Constituição Cidadã, tem esse nome aí também. Por ampliar os direitos fundamentais, vamos ver, garantir a separação dos poderes, fortalecer a democracia, obviamente. Além de estruturar os entes federativos, a União, Estados, municípios, DF, a Constituição assegura direitos sociais, políticos, econômicos e outros, sendo a base, tá, para todo o ordenamento jurídico nacional. As gerações dos direitos fundamentais, tá? Esses direitos fundamentais evoluíram ao longo do tempo e são classificados da seguinte maneira, tá? Se necessário, futuramente eu aprofundo determinado tópico aqui, mas saiba que temos os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos aí, como a liberdade, a propriedade e o voto. O direito de segunda geração são os direitos sociais, econômicos, culturais, tá? Educação, saúde, trabalho. Os de terceira geração, os direitos difusos e coletivos, meio ambiente, paz, autodeterminação dos povos. E o de quarta e quinta aí, que são os direitos ligados à globalização e bioética. Vez ou outra cobra em provas, tá? Se necessário, depois eu dou uma aprofundada nesse tópico aqui também. E aqui tá um pouco redundante, mas por que ela é importante pra gente, tá? Porque é a norma máxima do país, só isso, tá? Como já falei em outros vídeos, pra mim, tinha que ter o direito constitucional nas escolas, ensino fundamental e médio, cara. Tinha que ser regra ter, tá? Por quê? É isso aqui que vai ditar as regras do nosso jogo em viver em sociedade. Também acredito que deveria ter tópicos relacionados a finanças também nas escolas ali, nos níveis elementares, mas infelizmente não temos. A Constituição tem que ser respeitada por todos para garantir a efetividade. É essencial que tenha órgãos fiscalizadores, como o STF, que deveria estar fiscalizando aí, tá? Os cidadãos conhecem o direito, isso aqui, para mim, não é garantido por conta desse tópico que eu te falei, que não tem nem na escola isso aqui, cara. E o Estado de promover as políticas públicas. Visto isso aqui, olha, vamos para o que importa mesmo, depois daquela basezinha ali pra gente, que é o quê? O título 2, capítulo 1, artigo 5º. Essa aula é sobre o artigo 5º. Ela vai ser dividida em partes porque o artigo 5º é enorme, mas todo ele é importante para a nossa prova, tá? Saiba que você que está iniciando aí nos estudos com direito, é leigo bem como eu era lá em 2016, não sabe nada sobre o que é esse documento aqui, cara. Ele é esse documento constitucional que embasa todas as nossas normas jurídicas e ele é dividido em títulos. Dentro do título tem os capítulos, dentro dos capítulos tem os artigos, incisos e alíneas. Vamos ir com calma aqui, tá? A gente vai estudar hoje algo que está dentro desse título 2, que são os direitos e garantias fundamentais. Olha só, é fundamental. Dentro desse título a gente vai estudar o capítulo 1, que é dos direitos e dos deveres individuais e também da coletividade, tá? Já fica um bizu aí, olha. O artigo 5º certamente vai estar na sua prova e olhe lá, até mais de uma questão, tá? Então lê e reler várias vezes, pois assim vai fixar o que está aqui. Durante todo o material, gente,
tem esses tópicos em azul aqui, que são os vídeos explicativos, ou seja, vídeos complementares que vão te ajudar no estudo. Então, não hesite de conferir cada um deles aí quando você tiver a apostila, tá? São vídeos que realmente vai complementar demais o seu estudo. De cara, a gente já vai para ele, olha, artigo 5º, tá? Que é dividido aqui embaixo, olha, tem as suas subdivisões, os incisos. Inciso 1, inciso 2. Vamos estudar aqui o caput primeiro, que é essa parte inicial do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e também a estrangeiros que residem no país a inviolabilidade aqui, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes, que veremos aqui embaixo os detalhes, tá? Primeiro ponto, igualdade. Um fundamento aqui, todos são iguais perante a lei, não pode haver essa distinção aí, tá? Sem distinção de nenhuma natureza, nem ética, nem racial, nem religiosa, nem política, nem geográfica, ali de nacionalidade, nada, tá? Então todos são iguais perante a lei, pelo menos deveria ser, tá? Eu vou sempre falar da teoria aqui, porque a prática é outros 500, mas felizmente não nos importa aí para nossa prova. E garante a brasileiro e também a estrangeiro, pois bem, também garante a estrangeiro, contanto que residentes no país, tá? A inviolabilidade, o que que é inviolável aí, Miguel? O que que você não pode violar da pessoa? A vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos que veremos aqui embaixo, tá? Então, como você percebe aqui, no caput cabe muita questão, garantindo-se apenas aos brasileiros, e aí? Uma galera ia cair, tá? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, também tá errado, porque que abrange todos os estrangeiros, tá? Geralmente, quando é incompleta, é errada. Então, é estrangeiro que reside no país, a inviolabilidade desses direitos aqui. Geralmente, esse finalzinho não é cobrado, tá? Vida, liberdade, igualdade, apesar de ser bem batido aí, você vai ver isso muito. Perfeito? Não perca nada do que eu mencionei no caput aqui, tá? Extremamente importante. Parágrafo, inciso 1º aí, olha. Homens e mulheres são iguais em direitos, mas também em obrigações nos termos que estão descritos aqui na Constituição, perfeito? Então aqui temos esse direito de igualdade para ambos os sexos. Difícil errar isso aqui, tá? Ainda mais em sociedade moderna, você já deve saber que homens e mulheres são iguais em direitos, mas também cada um tem suas obrigações ali, tá? Um exemplo é a mulher pode ocupar o cargo de liderança, o mesmo cargo de liderança que um homem, como um cargo de CEO da empresa, com os mesmos direitos de salários e oportunidades. Novamente, a realidade é outros 500, tá? Nem sempre isso aqui vem acontecendo, apesar de estar melhorando cada vez mais aí com esse teor de igualdade. Segundo aqui, olha, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Somente a lei pode te obrigar a fazer alguma coisa ou te proibir de fazer algo, tá? Então, ninguém é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo se não tem uma lei explicitando aquilo ali, beleza? Se eu colocar aqui decreto, tá errado, decreto não é lei, beleza? Decreto não é lei. A lei baseada, enviesada na Constituição. Então, a Constituição é a base da lei, perfeito? Só pode fazer uma coisa se uma lei tiver mandando, permitindo ou proibindo. Ninguém pode ser forçado a fazer ou deixar de fazer algo, se não é virtude de lei, isso aqui está redundante. Vamos ver o exemplo prático aqui, olha. Uma pessoa não pode ser forçada a trabalhar um dia de folga. Se seu chefe fala, amanhã você vai ter que vir, cara. Pô, não vou, mas vai ter que vir. Não é obrigado, não é. A menos que uma lei ou um contrato de trabalho estabeleça esse tópico aí, tá? O que ele pode fazer é te mandar embora, mas te obrigar a ir trabalhar, cara, aí não, tá? Sem uma lei, um exemplo aqui, mas sem uma lei você não pode fazer nada, você não deve fazer nada que alguém obrigue aí. Terceiro, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. A tortura aqui explícita na Constituição, tá? Nesse inciso terceiro aqui, olha, versamos sobre esse tópico aqui que tá de forma genérica, entretanto, em 1997, veio a lei de tortura detalhando, tá? Lembrando que a Constituição é de 88, a lei de tortura é de 97. Isso aqui veio de atos bárbaros aí, tanto lá da Segunda Guerra, quanto da ditadura, que também teve tortura aí, beleza? Esse abuso de poder. Nenhuma pessoa pode ser presa e sofrer tortura física ou outra para obter e tortura, tá? Para obter informações. Mesmo se alguém for suspeito de um crime, deve ser tratado como suspeito. E nem mesmo, cara, se for julgado ali, for condenado por um crime, pode torturar, tá?
É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Ora, se você pode expressar aí o que você quiser, cara. Entretanto, não de forma anônima. Tem que estar aí explícito quem você é. Na rede social, olha, quem que falou isso? Fulano, ciclano. Por quê? É assim que o Estado vai te responsabilizar caso necessário, tá? Você pode falar o que quiser, mas pode ter consequências. Todos têm direito de expressar suas opiniões de forma livre, sem medo de represálias, mas não pode fazer de forma anônima, tá? Para se responsabilizar de algo que eventualmente você diga aí. O jornalista pode escrever uma matéria sobre um político criticando suas ações, mas precisa assinar a matéria com seu nome, pois não pode se esconder atrás do anonimato. Tranquilo? O que está achando aí da explicação simples, objetiva? É o princípio da nossa mentoria, do nosso curso aqui, tá? Explicar de forma simples, como se a gente estivesse conversando aí entre amigos, porém aprendendo aqui para desenvolver o nosso futuro através do concurso público. Quinto, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Legal de cair também, tá tudo, na verdade, que eu estou passando aqui, grandes chances de vir na prova. Ora, se você tem o direito de se manifestar e falou algo sobre mim aí que não é condizente, é assegurado esse direito a mim, o direito de resposta. Quem não viu em redes sociais ou em jornal também, esse direito de resposta? Ele tem que ser proporcional ao agravo que possivelmente você me causou aí, tá? Além disso, pode haver indenização por algum dano material na minha vida, moral ou até minha imagem, perfeito? Se alguém for ofendido ou tiver sua imagem prejudicada, tem o direito de responder, ou seja, de esclarecer ou corrigir as informações. Exemplo prático é, se uma pessoa for difamada, que é um crime lá no CP, tá no Código Penal, em uma rede social por mentira, acontece demais, ela pode exigir que o autor da postagem publique uma retratação e, se desejar, solicitar uma indenização pelo que foi dito ali, perfeito? Perfeito, Miguel, tranquilo. Até então, achei de boa. Pois bem, o constitucional aqui, cara, é bem de boa, tá? Exceções ali, tem as partes mais truncadinhas de compreender, mas geralmente é bacana, o pessoal gosta. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Também, tranquilo de compreender, o que pode colocar aqui, olha, é violável a liberdade de consciência? Não, cara, você não precisa nem lembrar, tá? Para ver que isso aqui tá incongruente, tá errado, beleza? É inviolável. Sua liberdade de consciência e de crença. Pode acreditar na religião que você quiser, tá? E é assegurado o exercício dessa religião através de cultos religiosos. Mas também a lei está garantindo a proteção aos locais desse culto e às liturgias. Se uma igreja ou templo ou outro local de culto estiver sendo alvo de ataques, de depredações, por exemplo, as autoridades devem intervir para garantir essa proteção. Da mesma forma, se uma pessoa for impedida de entrar no espaço público por causa da sua religião, isso também viola esse direito. Tranquilo? Entendeu? Aconselho você a fazer um resuminho, tá? Depois a gente vai fazer questão, após cada aula a gente vai fazer questões de fixação, mas não basta isso, continue fazendo questões, cara, porque com o tempo que você vai pegar cada detalhe aqui, olha, vai ficar extremamente batido. Sétimo, é assegurado nos termos da lei, olha, sempre lei, tá? A prestação de assistência religiosa aqui tá errado, ó, nas instituições. Deixa eu pegar o texto legal aqui, que eu tinha feito outra aula, e eu mudei ali para colocar uma questão. Pois bem, olha, relendo, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa aonde? Nas entidades civis e militares de internação coletiva, que também é importante. Perfeito? Agora sim, arrumei, olha. A lei assegura isso aí pra gente, tá? Essa assistência religiosa, tá precisando de auxílio aí religioso em entidade civil, mas também em entidade militar? Ok. De internação individual? Tá errado aqui, tá? A Constituição não menciona desta maneira, beleza? Nas apenas, pode pôr aqui, olha, apenas nas entidades civis? E aí? Muita gente errar, tá? É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa apenas nas entidades civis, tá errado. É assegurado essa assistência nas entidades civis e militares de internação coletiva, presídio, hospital. Um detento que segue uma determinada religião pode solicitar uma visita de um líder religioso para realizar orações de aconselhamento. Da mesma forma, um paciente internado em um hospital
pode receber visita de um padre. Olha só, recentemente foi na manifestação em prol dos excedentes do concurso da Polícia Penal de Minas, tá? Essa manifestação foi em frente à maior penitenciária daqui de Minas, a Nelson Hungria. E lá tinha esses líderes religiosos esperando para entrar lá no presídio, tá? Então, de fato, isso aqui acontece, beleza? O oitavo aí, olha, ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, convicção política. Tem exceção? Tem. Isso aqui é a regra, tá? A regra é que não pode ser privado de algum direito por conta disso, salvo se invocar ela para se esquivar ali, olha, de obrigações legal que está a todos imposto e recusar de cumprir uma prestação alternativa que está fixada em lei. Calma que eu vou traduzir para você, olha. Se você tem uma religião aí que te proíbe, como por exemplo, pegar em armas, e se você precisar ir para a guerra, for convocado para a guerra, e aí? Você pode invocar essa religião? Pode. Contudo, você não pode se eximir, se esquivar de uma obrigação que é legal. Por exemplo, ir à guerra, se precisar, você vai ter que ir, cara. Você vai ter que ir. Ah, mas então eu não vou com a arma. Beleza. Aí o que vai acontecer? Vai te dar uma prestação alternativa. Você não pode recusar, tá? Essa prestação alternativa é fixada em lei, por exemplo. Você pode ficar lá como médico ali ajudando o pessoal na guerra lá, como, sei lá, enfermeiro, auxiliar de outra maneira que não seja pegando em armas, por exemplo, tá? Então, traduzir aqui para você, acho que ficou claro. Vamos ver aqui, olha, o exemplo prático. Se o indivíduo for convocado para o serviço militar, mas sua religião proíbe o uso das armas, como falei, ela pode solicitar o direito de cumprir esse serviço alternativo como trabalho comunitário, ao invés de atuar diretamente lá no front com arma, tá? Então, ficou bem claro aí. A primeira passada, para quem está começando, é truncadinha, mas com o tempo você pega. Nono, é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação. Não depende de censura ou licença. Aqui cabe muita questão também, tá? Geralmente aqui não muda não, essa parte em negrito, aqui muda. Pode falar que tá dependendo de censura ou licença, tá errado. Mas é intuitivo, que pode ser que erre aqui também, tá? Mas depende essa atividade artística de censura ou licença? Opa, pode ser que sim. Dá para confundir, mas é não. Não depende de censura ou licença. Tem exceção? Tem. A gente vai ver ali embaixo, olha. Por exemplo, tem teatros aí que tem coisa relacionada à nudez, cara. Vai deixar a criança entrar? Não. Então, vai ter determinada idade ali, por exemplo, tá? Mas a regra é isso aqui, olha. Grava a regra. Se um artista pode pintar um quadro criticando uma figura pública sem precisar de autorização ou com medo de censura, desde que não cometa crimes, obviamente, tá? Porque senão aí já é outros 500, perfeito? E 10, vamos ver aqui com calma. É inviolável. O que é inviolável, Miguel? A intimidade, vida privada, honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização se decorrer algum dano material ou moral que veio dessa violação, tá? Então, sua intimidade aí, a sua vida privada aí, olha, é inviolável, beleza? Seu vizinho estiver te olhando pela janela, cara, tá abarcando isso aqui, tá? Sua vida privada, tá intimidade, beleza? Beleza. Pode ter indenização se dessa violação veio algum dano material ou até mesmo a sua moral aí, perfeito? Então, acho que dispensa aqui, tá? Se uma pessoa divulgar fotos de um cliente sem autorização para fins publicitários, essa pessoa pode processar a empresa e exigir uma indenização. E descendo aqui, olha, quero ver se você ficou bom mesmo, tá? Coloquei 10 questõezinhas de fixação aqui só pra gente ver se você pegou mesmo, sobre o tema que a gente acabou de versar aqui, tá? Então, faça antes de mim e a gente vai respondendo, olha. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição? Facílimo, não tá? Pois bem, facílimo, isso aqui é óbvio que é correto, beleza? Tá lá no inciso 1º, que expressamente diz sobre essa igualdade entre os gêneros. A segunda aqui, uma pessoa pode ser obrigada a trabalhar em um feriado, mesmo sem uma previsão em lei ou contrato, se o empregador assim quiser determinar, e aí? O que você colocaria? Errado, tá? Erradíssimo. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, sem uma previsão de um contrato, por exemplo, tá? Então, cara, se não tiver na lei, você não é obrigado a nada, tá? Ninguém será submetido à tortura, ainda que seja suspeito de crime. E aí, verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Certo. Ninguém pode ser submetido à tortura, nem nesse caso, em nenhum caso. A tortura
Não pode acontecer, tá? Você não vai ver nada, nenhuma exceção em relação a isso aqui. E a morte, pena de morte, Miguel? Pena de morte é absoluto? Não, tem também exceção, tá? Pode ter morte quando? Em caso de guerra declarada. Isso aí é mais pra frente, a gente estuda, mas a tortura não tem essas ressalvas, perfeito? Inclusive, lá no inciso terceiro que proíbe essa forma de tortura, tratamento degradante, cruel, esse tipo de coisa. Quarto, é permitido o anonimato como forma de garantir a liberdade de manifestação de pensamento? E aí? Certo ou errado? Erradíssimo, né? Erradíssimo. Inciso 4 aí, olha, que garante esse direito de liberdade de manifestação, mas veda, proíbe o anonimato, beleza? 5 aí, olha. Alguém que teve sua imagem prejudicada por uma publicação falsa pode exigir direito de resposta e indenização? E aí? Correto. Inciso 5, que assegura esse direito de resposta proporcional a agravo, além da indenização por dano material, moral ou até mesmo à imagem, tá? Sexto, o Estado pode pedir uma cerimônia religiosa se considerar que ela ofende valores culturais majoritários? Errado, perfeito? Erradíssimo aí, olha, essa 6 diz respeito à garantia do livre exercício dos cultos religiosos e a proteção dos locais de culto e suas liturgias, independentemente de crença. 7. Internos em hospital e presídios têm o direito de assistência religiosa, conforme a lei? Tem. Isso que a gente cansou de falar aqui no finalzinho, tá? A Constituição assegura esse direito de assistência religiosa em entidades de internação individual, né? Não coletiva. Coletiva, não se esqueça, tá? O indivíduo pode recusar de cumprir uma obrigação legal com base na sua convicção política, sem necessidade de prestação alternativa? Primeira parte aqui é verdadeira, pode, mas vai ter que ter uma prestação alternativa aí fixada em lei, beleza? Então, esse oitavo aqui, olha, diz respeito ao inciso oitavo mesmo, que permite a objeção de consciência, mas exige que esse determinado cidadão preste um serviço alternativo fixado em lei. Então, aqui está errado, né, por causa do finalzinho. A Constituição assegura a livre expressão intelectual e artística, independentemente de censura ou licença, claro, tá com outras palavras aqui, mas é justamente o que a gente viu lá em cima, no inciso 9º, que assegura essa livre expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura ou licença. E o 10, a vida privada das pessoas pode ser violada por interesse público, sem que haja direito de indenização? Erradíssimo, tá? O último aqui que a gente viu, que estabelece que são invioláveis intimidade, vida privada, honra e imagem, tá? Com direito de indenização, caso haja violação desse tópico aqui, perfeito? Preciso que você comente o que está achando aí do nosso curso, da nossa mentoria. Lembra de classificar o nosso curso ali, tá? Para me motivar a postar cada vez mais aulas, beleza? Rumo à aprovação, sucesso e até mais.